Ruth, capítulo 1, de 1 a 17, e Ruth, capítulo 4, de 13 a 17. Você vê que é o início e o fim. Diz assim: Noemi disse às duas noras: não voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês. Não, desculpa. Noemi disse às duas noras: não voltem para a casa das suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Não é? E agora, no capítulo 4, de 13 a 17, diz: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador ou um redentor. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o avô do rei Davi. No livro de Mateus, quando Jesus está chegando ao mundo, quando finalmente a Bíblia diz que no tempo propício, na plenitude dos tempos, Jesus foi enviado ao mundo. Mateus nos dá uma narrativa do nascimento de Cristo, mas antes que ele dê a sua versão, não é, do nascimento de Cristo, daqueles acontecimentos, ele nos dá a sua genealogia. Ele nos dá a sua genealogia. Naqueles dias, as genealogias eram muito, muito importantes, mais do que hoje. Nós precisamos ter uma curiosidade de quem foi nosso avô, bisavô, de onde eles vieram, de que lugar da Europa ou de qualquer outro continente. Mas, naqueles dias, a genealogia era muito mais importante do que isso. Hoje, quem diz quem você é o seu currículo. Você põe no seu currículo as suas realizações intelectuais, acadêmicas, seu desempenho individual, conta a sua carreira. Você trabalhou para aquela empresa e para aquela outra empresa, e você estudou naquela universidade, e você fez esses determinados cursos e assim por diante, e esse é o seu currículo, é a sua apresentação para o mundo, é como o mundo vai te ver. Mas naquela época não. Suas conquistas individuais não era quem te definia, mas as realizações da sua família. A família que você pertencia diria tudo a seu respeito.
Sua genealogia era o seu currículo, ia definir seu casamento, ia definir a sua vida de todas as formas. A sua família era a maneira em que você poderia mostrar quem você era, não falando sobre suas realizações individuais, sua formação individual, mas sobre a sua família, a sua genealogia. Então o que Mateus faz quando ele faz isso é que você não pode entender o nascimento de Cristo, nem o que ele veio fazer no mundo, se você não puder simplesmente compreender mais do que ir direto para a história do seu nascimento. Se você for direto para a história do seu nascimento, haverá coisas ali interessantes, comoventes, doces, sentimentais, mas a menos que você olhe para árvore genealógica de Jesus, você nunca vai entender o que ele realmente veio fazer. Então, em particular, nos antepassados de Jesus, em suas histórias, em suas vidas, porque as vidas repetidamente dessas pessoas apontavam para ele. Deus fez vir toda essa história apontando para nos pintar aquilo que ele realmente faria através do seu filho. Então você simplesmente não pode entrar em Mateus, ou nos evangelhos, você tem que olhar para a árvore genealógica de Jesus, até o seu início, para entender o que Deus está fazendo. E uma coisa que é muito interessante, especialmente para nós, pessoas modernas, é que se você olhar a árvore genealógica que tem na Bíblia, ela nunca menciona as mulheres, nunca. É só Adão gerou a Sete, Sete gerou, e teve filhos e filhas, e ele gerou não sei quem, e sempre é o pai, o filho, assim vai. Não é sempre uma coisa de pai para filho. Então, era assim que as sociedades antigas estavam estruturadas. Mas, curiosamente, a genealogia de Jesus tem mulheres nelas. Não é? Algumas mulheres com histórias peculiares. Então, Mateus separa algumas mulheres, inclui na genealogia de Jesus, que nós podemos chamar de mães particulares de Jesus, no sentido de que sem elas, Jesus não estaria no mundo. Foi através dessas mulheres. Você vê que Ruth, que nós estamos vendo, foi a bisavó de Davi. Não é? Então, Jesus é a raiz de Davi. Então, Ruth é uma das mães de Jesus, ou seja, é uma das mulheres que Deus usou naquela linha até que o seu filho chegasse no mundo. E Deus nos dá isso apontando para Cristo, e Mateus inclui essas mulheres para nos mostrar algo a respeito dele. E a gente então está olhando para Ruth. Nós podemos olhar para outras mulheres como Tamar, e cada uma delas apontam para algo importante. E o desafio aqui no livro de Ruth é que nós queremos olhar, pensar no livro como um todo, e nós temos que dar uma visão panorâmica. Veja como a história se passa, e em seguida vamos tirar os 3 importantes ensinamentos da história, a sua aplicação. Então, a história, assim, elas estão em etapas. Primeiro, o estágio da história é que vemos o completo vazio de Noemi. Noemi e seu marido saíram de Israel por causa de uma grande fome, e eles foram para a terra dos Moabitas. É uma decisão muito difícil, principalmente para os judeus. E imigrar já é difícil, mas para eles, você sabe todas as leis de purificação, de não contaminação, e eles foram embora e foram para Moabe, e por causa de uma grande fome, levaram 2 filhos. Nós sabemos que os Moabitas são descendentes de Ló. Quando as filhas de Ló embebedaram o seu pai, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, elas embebedaram o seu pai e tiveram relações sexuais com o pai e tiveram um filho, que é Moabe. E Moabe dá surgimento aos Moabitas. Então, a vida de Ruth existe por causa daquela história lá, que as filhas de Ló embebedaram ele. As histórias que parecem mais estranhas não impedem o propósito eterno de Deus, pelo contrário, elas têm que contribuir com ele.
Então esses 2 filhos foram com Noemi, seu marido, e se casaram, cresceram lá, se casaram, e aconteceu uma tragédia, porque todos os homens da casa morreram. A Bíblia não nos diz como, mas é incrível. Então nós não sabemos porquê, mas todos eles morreram, e havia muitas razões pelas quais as viúvas eram um membro social e economicamente vulnerável nas sociedades antigas, não é? E os mais velhos também. E uma das grandes fontes de capital em nossa sociedade, status, poder econômico, social e educação, e habilidades comercializáveis e dinheiro, não é exatamente como funcionavam essas sociedades. Naquela época tudo dependia, como eu disse, da sua família. E para as mulheres isso era tão fundamental. O que você precisava não era a educação e frequentar as melhores universidades, ou até mesmo dinheiro. Você precisava de um cônjuge e de filhos. Noemi, no entanto, está numa situação em que ela é quase a pior posição para você estar. Não existia aposentadoria e nada que pudesse te sustentar na velhice. A maior parte dos seus filhos morria na infância, e a única maneira de você ser sustentado na velhice era o clã, era a sua família, eram os seus filhos. Isso significa que, em primeiro lugar, ela não tem paz, porque ela não é uma pessoa jovem. Noemi já tem uma certa idade, portanto ela não tem pai. A mulher, quando perdia o marido, ou ela se casava de novo ou voltava para a casa do seu pai. Mas Noemi não pode voltar para a casa dos seus pais, ela não tem mais pais para voltar, ela não tem uma família para a qual ela possa voltar. Em segundo lugar, ela não tem perspectiva de construir uma nova família, ela não pode ter mais filhos, ela já tem uma certa idade. Em terceiro lugar, agora ela não tem nenhum filho adulto com suas famílias para apoiá-la. Se ela tem filhos adultos e netos, então a família continua e tudo está bem. Você vê que Jesus na cruz entregou o cuidado da sua mãe a João. Só para ter uma ideia da devastação de Noemi e do vazio que ela estava sentindo, ela fala sobre o quão vazia ela está, e é um pouco difícil para nós, às vezes, sairmos da nossa cultura, mas nós precisamos fazer isso, e olhar o mundo que aquela pessoa está vivendo. Toda a cultura lhe diz que se você é alguém, você deve ser alguém em relação ao que a cultura diz. Você pode olhar para a cultura que Noemi viveu e pensar, que cultura horrível, mas sim, naquela época, se as mulheres não tivessem marido e filho, elas sentiam que elas não eram ninguém. Porque, naturalmente, nossa cultura sempre tenta definir alguma coisa que faz de você alguém. O Filho de Deus, por isso, tira a sua identidade da sua relação com Deus, mas a cultura vai estar sempre impondo isso, e a nossa cultura não é diferente. Você pode pensar estranho a pessoa se sentir ser alguém se ela tiver um marido e filhos, mas nós não estamos além dessa estupidez. Não é? Ela se sente como um ninguém, mas muitos de vocês se sentem um ninguém porque estão fora do peso, porque não tem os marcos que a nossa cultura decidiu para você ser um sucesso. Ou então você acha que é alguém por causa daquilo que a cultura diz, para da sua casa, do carro que você dirige. Não é diferente dessas pessoas. A cultura delas dizia, para você ser alguém, você tem que ser assim, assim e ter isso. E hoje, a nossa cultura diz, para você ser alguém, você tem que ter isso, ser assim e isso, senão você é um ninguém. E as pessoas realmente vivem deprimidas, se sentem um ninguém, quando elas não estão nos marcos que a cultura estabeleceu para você ser alguém. Então é isso que estava acontecendo com ela, nessa história. Muitos se sentem assim, se elas não estão no peso que a cultura diz que é o peso certo, ela diz que a autoestima dela está baixa, se sente um lixo. Se ela não está na situação, se ela não está ocupando aquilo que a cultura diz que você
deve ocupar a sociedade, então a pessoa se sente assim, porque a cultura está sempre querendo dizer se você é alguém ou não, baseado nos marcos que ela define. Então, por que Noemi ia dizer para você, você se preocupa tanto com o seu peso? Ou com o carro que você dirige? Isso é ridículo. Não é isso que faz de você alguém. Hoje você olha para a história de Noemi e diz assim, ô Noemi, por que você fica desse jeito? Não é ter filhos e um marido que faz de você alguém. Então ela ia dizer, não, nem ser magro faz você alguém. Eu acho ridículo o que você está fazendo. Está vendo? É a mesma coisa. O mundo não mudou, as culturas impõem aquilo que você vai construir a sua identidade se você não a construir em Deus. É a sua cultura. Todo mundo tem uma cultura e todo mundo recebe, se não tem a sua identidade em Deus, sua autoestima basicamente do que a cultura lhe diz. Você é um sucesso, você é lindo, você é maravilhoso, então você é um lixo. E as pessoas normalmente não, de fato, se elas não têm firmado a sua identidade em Deus, elas vão se sentir exatamente como a cultura diz que elas devem se sentir. E se a cultura lhe disser que você é um ninguém, se você não tem isso, isso e isso, você se sente como ninguém se você não tem. E se a cultura diz que você é alguém, se você tem isso, isso e isso, quando você conseguir aquilo, você diz, eu estou vencendo na vida. Está dizendo o seguinte, eu estou conseguindo aquilo que a cultura disse que alguém tem que ter para ser um vencedor. Isso não tem nada a ver com Deus, isso é horrível. Então, a época de Noemi não é diferente da nossa. A cultura só estava dizendo coisas diferentes para você ser alguém. Então, em vez de você se sentir superior à cultura dela, porque na cultura dela uma mulher para ser alguém tinha que ter filhos e um marido, sinta que você está na mesma coisa, se a tua identidade não é completamente firmada apenas em Deus. E você olha para essas histórias e diz, elas estão tão chateadas com isso, mas qual é o grande problema? Sempre há um grande problema. Ela não tem mais um nome. Sua linhagem familiar está prestes a morrer, ela não tem mais filhos. A vida de Noemi vai acabar, e ela está no fim da vida, e ela não tem nada por ela, ninguém é por ela. Ela viveu em um tempo em que se você não tem um nome, uma família, ela não tem absolutamente nada. É um desamparo total. Nós vivemos em um momento em que nossa família, se temos uma boa família, proeminente, mas nossas realizações individuais não são boas, nós nos sentimos um lixo. Nossa família é importante, mas eu sou um fracasso. Ou se eu atinjo os marcos da sociedade e sou um sucesso, minha família é horrível, mas eu sou um sucesso. Mas naquela época era diferente. Suas realizações individuais não importavam. Não é? Eu tenho uma família, eles têm um nome, é isso que importava. Esses eram os marcos daquela cultura. Eu tenho um nome sob o qual eu estou vivendo, eu tenho filhos, netos, eu tenho uma linha, eu tenho um clã, meu nome irá para frente. Então ela teve tudo tirado dela pela vida, não sobrou nada para Noemi, ela estava devastada e está prestes a voltar para Israel assim. Ela saiu de casa com seu marido e seus 2 filhos, e com um futuro que parecia incrível para aquela cultura, para ser construído, mas tudo se perdeu. Ela não tem para onde ir, ela está voltando para Israel, mas não está voltando para sua família, ela não tem para onde voltar, e ela vai voltar a viver uma vida sem saída. Pense quando você está sobre uma determinada situação, onde não há nenhuma saída para você, assim ela está, uma vida socialmente marginalizada, uma vida economicamente marginalizada. Esse é o lugar onde ela está. Em um ponto você pode ver que ela faz um jogo muito triste de palavras com o seu próprio nome. Quando a gente volta no verso 20 e 21, ela volta para Belém, ou seja, que é a cidade onde a bisavó de Davi nasceu, e onde Obed nasceu, e o avô de Davi, onde seu pai Jessé vai nascer, e onde Davi vai nascer, em Belém. E por essa razão Jesus vai nascer em Belém também. Ela faz um jogo de palavras, ela diz, se seu nome é Naomi, essa pode ser Naomi, as pessoas estão dizendo. Ela diz, não me chames de Naomi, me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Eu fui embora cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Ela faz um jogo, porque o nome dela
No hebraico, Noemi quer dizer doce. Não me chame mais de doce, me chame de Mara, que quer dizer amargo. A minha vida é amarga. Não é? Eu saí daqui cheia, mas eu voltei, o Senhor me trouxe de volta vazia. Então ela diz, eu sou essencialmente, o meu nome é amargura. Não é mais correto me chamar de Noemi, doce, porque não há nenhuma doçura em mim. E ela diz, não me chame de doce, me chame de amarga, porque eu fui embora cheia e voltei vazia. Em segundo lugar, nós vemos, depois de olharmos para Noemi, a situação que ela está, nós olhamos para Ruth. Quando Naomi olha para suas duas noras, Orfa e Ruth, ela diz, voltem para suas famílias. Você vê, isso é fundamental. Por quê? Porque vocês são jovens, ou vocês podem voltar para a casa do pai de vocês, o destino de vocês está à frente de vocês. Como eu disse, as mulheres ou voltavam para a casa dos seus pais, ou se casavam de novo, e essas duas possibilidades eram realidade para Orfa e Ruth. Elas eram jovens, e elas podiam se casar e ter filhos, e tudo estaria bem, elas podiam voltar, porque elas tinham paz para voltar, elas eram jovens viúvas, elas podiam voltar para suas famílias, e elas têm pais que podem acolhê-las, cuidar delas, e elas podem também ter um novo casamento, mas se elas permanecessem em seu próprio país, em sua própria cultura, entre os da sua raça, elas não vão ter nenhum dos problemas que faz Noemi dizer, o meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara, e vocês não têm que ter esse destino, vocês não têm que abraçar esse destino amargo que eu tenho que abraçar, esse destino é só meu. Mas quando ela diz, não venha comigo, elas não estão pensando apenas no fato de que, eu não quero tirar vocês das suas famílias, vocês têm famílias, que é o que importa. Ela sabe que se elas seguirem o que está diante delas, não é só porque ela não quer tirar elas de lá, dessas oportunidades boas que a vida delas tem, elas sabem que elas vão ter o pior tipo de vida que elas podiam ter se elas ficassem com Noemi. No meio do livro, algumas referências muito arrepiantes, sobre essa realidade que Noemi já enxergava. E eu já li tantas vezes o livro de Ruth, e é um lugar onde Ruth está nos campos de Boaz, e Boaz olha para ela, e ela está recolhendo no campo, está trabalhando, e ele diz, fique com as minhas meninas, minha filha, pois no campo de outra pessoa você pode ser prejudicada, e eu ordenei aos meus homens que não toquem em você. Então, mais tarde, Noemi diz, eu estou feliz que você esteja indo para lá, você precisa ficar com os seus servos, pois no campo de outra pessoa você pode sofrer violência. Então, Noemi fica feliz de que Boaz fez isso. Boaz disse, fique aqui, não vá para outro lugar, porque eu aqui dei ordem para que você não sofra violência, mas não há nenhuma garantia em nenhum outro lugar. E Noemi sabe, se Ruth e Orfa ficarem com ela, não voltarem para a sua terra, elas não serão apenas viúvas, o que já era trágico. Elas não serão apenas estrangeiras que vão ser socialmente marginalizadas em Israel como gentias. É pior do que isso. Havia um enorme ânimos racial, entre os moabitas e o povo de Israel. E se essas mulheres moabitas voltassem com Noemi para Israel, ela sabia, como diz Boaz, que havia grande probabilidade de que elas fossem objeto de violência, de assassinato, de estupro. E elas então corriam um risco gigantesco. Boaz diz, você sabe, vou ter que ordenar aos meus homens contratados que não toquem em vocês, porque se ele não fizer isso, com a autoridade que ele tinha, a possibilidade dos homens tocarem nelas com violência era gigantesca. E não te machuquem, não te batam, ou coisa pior. Então,
Noemi sabia que, além de abandonar suas famílias, ela não queria isso, ela sabia que as possibilidades eram terríveis para elas. Se elas fossem com Noemi, elas iriam viver assim como forasteiras, como pessoas marginalizadas e membros de um povo que os judeus odiavam e que os moabitas também odiavam os judeus. Elas estariam então sujeitas à violência, estupro e assassinato só pelo que elas eram. Então ela está dizendo: voltem, não há nenhuma razão. O meu nome não é mais Noemi, é Mara, é amargo, e vocês ainda vão correr mais risco, o meu destino é terrível, o de vocês pode se tornar ainda pior. Então, quando você percebe isso, a afirmação de Ruth ainda é mais surpreendente, quando você olha para esse contexto, porque o que Ruth diz nessa afirmação, uma das mais famosas da Bíblia, é incrível: onde você for, eu irei, e onde você ficar, eu ficarei, seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei, e lá eu serei enterrada. Que o Senhor trate de mim severamente, se alguma coisa, além da morte, me separar de ti. Eu diria que isso aqui é basicamente, não é, o que Cristo diz para nós, é basicamente um voto de casamento. Eu vou estar contigo, onde você estiver, eu estarei. Onde você morrer, eu morrerei. E que Deus seja severo comigo se algo que não seja a morte nos separe. É incrível esse texto. Aqui está o que ela está dizendo: hoje eu me uno a você de tal maneira que o que quer que aconteça com você vai acontecer comigo, desgraça ou alegria. Morte, se chegar para você, então chega para mim. Onde você morrer, eu morrerei. E todo ato de imigração forçado é drástico. O imigrante é alguém que deixa aquilo que é familiar, seu povo, sua cultura, para uma cultura que nunca é o lugar onde você se sente em casa. Você sempre é estrangeiro, não é? Você se sente assim, as pessoas te veem assim, mesmo na melhor tipo de imigração que você possa fazer. Imagine nessa que nós estamos vendo. E então o imigrante, ele sempre está assumindo riscos, sempre o fazem na esperança de uma vida melhor. Apesar disso, o imigrante sai da sua terra, que está em guerra, que está... Por quê? Porque ele não vê nenhuma esperança ali. Ele vê uma esperança lá. O cara sai da Venezuela e vem para o Brasil, porque ele chega a um ponto lá que ele não está vendo mais nenhuma esperança naquele lugar para ele. Então ele vai em busca do melhor, ele vai sair da sua cultura, ele vai ser visto como um estrangeiro, ele não sabe como vai ser recebido, ele sabe das dificuldades da língua, da comida, enfim, mas ele está indo em busca, há um sonho de que ele pode encontrar uma vida melhor aqui. Mas esse discurso de Ruth é um dos mais surpreendentes, porque de toda a Bíblia, e porque ela sabe que só existe uma vida pior, que imigrante enfrenta todas essas dificuldades, sabendo que diante de você está uma vida pior do que aquela se você ficar na sua própria terra. Então a terceira parte da história, ela e Noemi voltam e Ruth se torna a provedora da sua sogra mais velha. Ela vai colher, não é, nos campos, para que ela não morra de fome, e a sua sogra também. E ela sai para os campos com as colheitadeiras, que é o único trabalho que os mais pobres podiam fazer, como ela. E a Bíblia diz que ela, no 2:3, ela foi para o campo de Boaz. Boaz era um homem. Quando ele ouviu quem ela era, que ela tinha voltado com Noemi, de Moabe, e ela estava trabalhando para sustentar a sua sogra, ele fala com ela, e ele está surpreso que ela esteja disposta a ter saído de Moabe e vir para Belém, para cuidar da sua sogra. Não há nada que possa ser visto, que possa ser bom na atitude de Ruth, de fazer isso. E ela abraçou, está disposta a abraçar uma vida sem saída, sem nada de bom, por amor da sua sogra e do Deus da sua sogra. Ele está impressionado com qualquer coisa que mova alguém a ir nessa direção.
e ele diz que vai ser então gentil com essa mulher marginalizada. E quando ela vai para casa, Noemi diz: ó, minha querida, você percebe o que aconteceu? Sendo vista por Boaz lá, colhendo, você acabou de entrar no campo de Boaz, que é uma das poucas pessoas que sobreviveram, que pode ser meu parente remidor. Ou seja, alguém que na nossa cultura a gente pode não entender direito, mas o resto da história vai falar a respeito disso, de redenção. E bem, o que é um resgatador? Um parente resgatador, ou um parente remidor, como Jesus nos redimiu e nos remiu, vem daqui. Você vê, isso é mencionado no fim na lei de Israel. Isso é interessante. Um parente remidor era alguém que tinha o direito de recomprar a terra ancestral que a família havia perdido. Isso fazia parte da lei. Porque quando o povo de Israel chegou pela primeira vez em Canaã, todos receberam terra. Mas o que acontece é que a vida vai assim, a vida vai tendo problemas, como a família de Noemi, houve grande seca, fome, desespero, e as pessoas vendiam suas propriedades, e ia fazendo, é a vida, como acontece conosco, mas na lei tinha essa lei de parente remidor. Então, o parente remidor, ele poderia comprar de volta a terra que pertenceu àquela família, e a pessoa que possuía aquela terra era obrigada a vender, ele não tinha que dar. Mas um parente remidor dizia: eu quero comprar as terras, eu vou remir a família de Noemi. Então as terras estavam pertencendo a outra pessoa, mas aquela pessoa tinha que vender pela lei de Israel. E eu, como parente remidor, compraria de volta as terras daquela família para devolver a ela. É isso. E Noemi diz a Ruth: ele é o único que pode, é o único parente que pode ser parente remidor. Você vê como é incrível você ter encontrado ele. Noemi tinha perdido todas as suas propriedades, as propriedades da família. Como eu disse, como Israel chegou a Canaã, essa história não está tão longe daquela época, todas as famílias receberam terras para cultivar, para cuidar, e essa era a lei. Eles tinham vendido quando eles foram embora para Moabe, e agora tudo se foi, ela não tinha terra nenhuma, ela tinha que simplesmente trabalhar na colheita das terras de alguém, o trabalho que, como eu disse, os que estavam mais abaixo na linha social daqueles dias, e um parente remidor era alguém que, se essa pessoa estivesse disposta, se esse parente fosse generoso, ele redimia aquela pessoa, ele comprava de volta todos os bens que ela perdeu, tudo que ela perdeu, e dava ela de volta. Como nós merecemos apenas a ira de Deus, Jesus nos redimiu, ele comprou de volta para nós a face de Deus, a comunhão com Deus, para a qual o homem inicialmente foi criado, antes de perder tudo por causa do pecado. Então o problema nessa situação é que qualquer um que fosse parente redentor de Noemi, a fim de recuperar a terra e estabelecer a família, e restabelecer, não era só comprar a terra, você tinha que restabelecer aquela linhagem, para que a terra não se perdesse de novo, para que não fosse inútil. Então você comprava, e com a pessoa que você estava redimindo, você ia restabelecer o nome daquela família, com a sua terra, com o seu nome. Mas como Noemi, como a gente viu, ela não podia ter filhos, isso era impossível. Restaurar a linhagem familiar de Noemi, ele não era só comprar a terra, se você fosse generoso, ele tinha que casar com uma pessoa, ter filhos, para que o nome daquela família não se perdesse em Israel. E ele teria que se casar com uma mulher. Agora, se ele quisesse redimir, ele não só teria que ser o redentor bondoso, que casasse, que comprasse de volta as terras daquela família, mas para fazer isso ele teria que casar com uma mulher marginalizada, com uma moabita. Isso era totalmente fora de questão para aquela cultura. E é isso que Boaz está fazendo, é algo incrível. Ele teria que se casar com a única nora que Noemi tinha e ter filhos com ela. E seria a única maneira de restabelecer a linhagem de Noemi. E Noemi disse: ele é uma das poucas pessoas no mundo que poderia fazer isso.
Ele teria o direito de fazer, mas por que ele faria isso? Por que ele gastaria seu dinheiro para redimir, para comprar de volta as terras da minha família? E por que ele casaria com uma moabita? Por que ele faria isso? Por que ele gastaria esse dinheiro? Por que ele faria desse casamento interracial que é tão marginalizado em Israel? Por que ele se casaria com alguém como você? Então Ruth, em um ato extremamente corajoso, vai até Boaz no meio da noite, senta-se aos seus pés. Quando ele acorda, ela propõe se casar com ele. E quando ele acorda, ele diz: eu quero que você seja o remidor, parente remidor de Noemi. Eu quero que você seja. Eu quero que você case comigo. Eu quero que você seja o meu redentor. Você tem um senso dessa história, como Deus fez da genealogia de Jesus, e para cada uma das pessoas, por exemplo, das mães de Cristo, apontar para o que ele é, para o que ele fez, para você entender o que ele estava fazendo no mundo. Você tem uma noção de quão ousado naquela cultura, e estranho, e não tradicional, era o tipo de comportamento de Ruth, de ir até Boaz e dizer: seja o nosso redentor, seja o nosso remidor, case comigo, resgate, traga redenção para Noemi. Você diz bem, Tamar tem uma história parecida. Por quê? Porque é o padrão, não é? E se nós hoje, ainda assim, com todas as mudanças que o mundo tem, achamos estranho uma mulher fazer isso, você imagine, nós estamos falando de 4.500 anos atrás, uma mulher ir até lá e dizer: case comigo, não é? Se uma mulher fizer isso hoje ainda, com tudo que o mundo foi, você pensa: pô, que estranho, a mulher foi lá falar com o cara para casar com ela, isso não devia ser muito assim. E você encontrará o comportamento feminino, ainda que muito assertivo hoje, não se encaixa até hoje direito no que está acontecendo. Então, o grande ponto dramático é que Boaz aceita aquilo, e assim, no final, ele se casa com ela, e ele então é o seu parente remidor. Aquela família de novo vai ter suas terras, e os filhos que ele tiver com Ruth vão manter a linhagem daquela família, daquele clã que se perdeu. No final você vê não apenas a linhagem de Noemi restaurada, mas o amor corajoso, o amor sacrificial de Ruth, que muda o coração de Boaz, porque ele estava admirado como uma mulher como ela deixou a sua família, veio ser marginalizada por amor à sua sogra, e agora ela teve essa coragem de propor tudo isso. Por quê? Para que você possa redimir Noemi. Ele agora usa o poder social dele de uma forma graciosa. Então você vê a coragem sacrificial, o amor de Ruth, muda Boaz, e agora ele usa todo o seu poder social de uma maneira graciosa para com elas. Há uma redenção realmente. Agora, por causa de Ruth, Boaz e Noemi são tremendamente abençoados. Você vê, pelo ato dela, agora nós estamos falando deles 4.000 anos depois. Nós só estamos falando de Boaz e Noemi por causa dessa história. Nós só estamos falando sobre ele porque Ruth acabou colocando eles na linhagem do Filho de Deus no mundo. Ela é uma das mães de Cristo. E Ruth não apenas trouxe o nome de Noemi de uma maneira geral, mas agora ela colocou o nome de Noemi, da sua família, na linhagem que traria o Filho de Deus ao mundo. E nós podemos fazer algumas perguntas, não é? E essa é a maneira mais óbvia de colocar isso. Você acha que daqui a 2.000 anos alguém vai estar mencionando a sua vida? Estudando a sua vida? Falando sobre a sua vida? Mas a pequena Ruth, uma forasteira racial, pobre, é o que nós estamos fazendo nesta noite. Estamos olhando para a vida dela, há 4.500 anos atrás.
Olha o que aconteceu, veja o que Deus disse a Noemi, a Boaz, através dela. Olhe para a plenitude de Noemi no final do livro. Essa é a história. O que você deveria aprender com a história como essa? Como eu disse, nós precisamos primeiro ter uma visão geral do que aconteceu, do que Deus fez, porque ela é mencionada por Mateus lá, e como ela aponta, essa história aponta diretamente para Cristo, para o Evangelho. É uma grande história, uma história legal. Não é isso. É muito mais. Há 3 coisas muito importantes que nós podemos aprender na prática a respeito disso. Isso nos fala sobre o poder absoluto do amor, da amizade leal que muda a vida. E a amizade é a coisa mais poderosa do mundo. Mais poderosa do mundo. Eu tenho que frisar isso. Por mais grandioso que seja um casamento, se não houver amizade, ele não pode ser o que ele foi destinado a ser. Não é? O casamento incrivelmente bom, a essência não é sexo, é uma profunda amizade. É algo que te liga muito além de se haverá sexo ou não em algum momento da história da sua vida. Sabe, você é como Ruth que diz: onde você morreu, eu morrerei. Eu vou estar contigo. O que você sofreu, eu vou sofrer. A sua dor será minha dor, nossas alegrias serão compartilhadas, nossas dores compartilhadas, e onde você morreu, eu vou morrer. Não importa o que acontecer contigo, eu vou estar lá. Se o sexo acabar por alguma razão, não é? Como Bibi Arfield, que sua mulher, um raio caiu nela, ela ficou 30 anos na cama, isso não vai importar. Eu vou estar contigo. 30 anos. Sem sexo, não tem problema. Onde você morrer, eu morrerei. Uma das coisas mais politicamente incorretas acontece no começo dessa história, não é? E a maneira como nós respondemos aos desastres. E eu estava lendo que algumas pessoas que eram batistas no sul dos Estados Unidos estavam limpando escritórios e casas das pessoas que tinham sido atingidas no desastre do World Trade Center. E elas, antes de mais nada, estavam fazendo isso, e o repórter relatou como a atitude dessas pessoas tocou aquelas pessoas à volta, e elas estavam lá em primeiro lugar porque elas sentiram a dor daquelas pessoas, e isso abriu uma porta de comunhão e amizade, onde as pessoas puderam conhecer aquilo que era mais importante para aquelas pessoas, que era Cristo. Ruth faz uma coisa muito diferente. Naomi tenta mandá-la de volta para casa, para os seus deuses. Naomi não acreditava nos deuses de Ruth. Eles eram deuses falsos. A Bíblia diz: Orfa voltou para a sua família e para os seus deuses. Por que você não volta para os seus deuses? Para a sua cultura, para a sua família, para os deuses? O que Ruth diz: eu não quero mais os meus deuses, eu quero o seu Deus. O seu Deus será o meu Deus. Ela não usa apenas a palavra Deus. Observe que ela diz: seu Deus será o meu Deus. Ela diz que o Senhor, e quando ela fala isso, ela usa Yahvé, que é a palavra da aliança, é o Deus da aliança. Ela tá dizendo que agora ela sente que ela faz parte desta aliança. Ela não está falando do nome Deus genérico, ela está usando o nome da aliança de Deus, Yahvé, que Yahvé trate a mim da maneira mais severa, se alguma coisa, além da morte, me separa de ti. Ela está nesse ponto, tomando essa palavra hebraica, Yahvé, esse nome da aliança, e ela está tomando o nome da aliança para si mesma, como algo que agora ela faz parte. Ela está dizendo: eu agora faço parte dessa aliança. Ela está dizendo: eu fui convertida por Deus. É uma conversão que você está vendo aqui, queridos. A vida dela foi capturada pela beleza de Deus, e
a sogra dela estava dizendo para ela voltar, por todas aquelas razões que nós falamos, mas ela conheceu o Deus da sogra dela através da sua sogra, através do seu marido, daquela família. Ela conhecia Deus, e você vê, havia uma relação de amor profundo entre ela e eles, e é fundamental as pessoas verem aquilo que Deus faz em nossas vidas. É maravilhoso quando as pessoas que podem estar próximas de nós no trabalho e em qualquer lugar percebam a diferença enorme que o Deus verdadeiro tem de todos os outros deuses que conduzem os corações das pessoas. Então, o fato dela dizer que nesse momento que ela experimentou isso, eu estou convertida, eu não quero mais os meus deuses, eu jamais voltaria para os meus deuses. Não importa se o futuro contigo seja horrível, mas o teu Deus é o meu Deus. Naomi não fez diretamente proselitismo o tempo inteiro, não é? Aqui está um equilíbrio interessante. Por um lado, Naomi nunca disse que ela era uma pessoa plural, que o importante é você ter seus deuses. Não, ela sabia que os deuses dela não eram deuses verdadeiros. Não é? Quando você olha para o versículo 8 e 9, ela está enviando de volta para os seus deuses. Ela fala para Orfa: volte para seus deuses, volte para a sua cultura, volte para a sua família. Eles são moabitas, eles adoravam os deuses moabitas, mas ela não abençoa elas assim. Que teus deuses te abençoem, porque todo Deus é igual. O teu Deus pode te abençoar, o meu Deus pode te abençoar. Vocês foram criadas crendo nesses deuses moabitas, eu não creio neles, mas que eles te abençoem. Ela não era plural assim. Ela disse que Deus abençoe você, o único Deus que existe. Ela era uma pessoa que achava que todas aquelas nações com seus falsos deuses, de alguma maneira, tinham um contato com a verdadeira divindade. Ela não disse que Yahvé me abençoe e Shemoshot abençoe você, o teu Deus te abençoe, o meu Deus me abençoe. Não. Se você vai viver uma vida abençoada, ela está dizendo: Deus vai ter que te abençoar, Yahvé vai ter que te abençoar, o único Deus que existe. E todo mundo sabe, não é, como eram os deuses das nações politeístas em Moabe, em todos os povos que circundavam Israel. E todos os países tinham seus próprios deuses, e eles não esperavam que você adorasse o Deus deles. Eles diziam, como a nossa cultura: adore o seu Deus, nós adoramos o nosso. Nós somos moabitas, temos deuses moabitas. Você é o que? Um filisteu? Adore os deuses filisteus, isso não importa. Cada um adora o seu próprio Deus. Todos nós temos nossos próprios Deus, mas Israel era totalmente diferente. Israel era o único povo no mundo inteiro que dizia: não existe outro Deus. Deus disse com isso a Israel: eu sou o Deus de todas as culturas, eu sou o Deus de todos os homens, eu sou o Deus dos demônios, eu sou o Deus dos anjos. Não há nenhum homem que não esteja, e nada no universo que eu criei, que não tenha apenas eu como Deus. Todos vão me encontrar ou na cruz, ou no juízo. Todos os homens vão prestar conta de tudo que fizeram, porque eu sou Deus. E Naomi sabia disso. Então ela não tem uma visão plural disso, mas o que realmente toca a Ruth, muda a vida de Ruth, converte Ruth, toca o seu coração, é porque muitas pessoas, às vezes o que o mundo encontra em nós são simplesmente pessoas rudes, e não pessoas salvas pelo Deus da graça, não é? Que realmente pode dizer para o homem: não há diferença, não há diferença. Naomi está tentando mandá-las de volta. Por que ela faria isso?
Aqui está a resposta. Ela não estaria enviando porque acha que os Deus delas é bom e nem que o futuro delas vai ser bom distante de Deus. Ela sabe que só Yahvé pode abençoá-las aonde elas forem, ou então elas estão perdidas. E, em segundo lugar, ela quer que elas não experimentem isso. Ela é solitária, ela não tem nada, ela está destituída, ela está vazia. Ela diz que o nome dela não é mais Naomi, mas Mara, Noemi, mas Mara, não é? É amarga e não doce. Claro que ela queria que as suas noras ficassem com ela, mas claro que elas amavam o suficiente para não querer que elas experimentassem o destino que ela via diante dela. E por isso ela estava mandando elas de volta, porque ela amava elas. Porque ela podia dizer assim, eu quero que elas fiquem comigo, eu não vou ficar sozinha. É muito pior se eu ficar sozinha, eu estou velha, elas estão novas, se elas ficarem comigo elas vão me ajudar. Você vê, ela está dizendo, voltem, porque ela ama elas. E ao amá-las, ela não está pensando nela mesma. Noemi, ela está pensando nelas, olha, a vida de vocês não será boa, eu quero que vocês não experimentem a amargura da minha vida. Ela enviou elas porque ela as amava, não é? E ela está dando esse amor sacrificial. Se a vida dela ia ser muito difícil com as noras, ia ser impossível, sim. Ela está colocando a necessidade das suas noras na frente da necessidade dela. Olha, vocês devem desfrutar de uma vida muito melhor do que aquela que vocês podem ter comigo. Então o meu destino vai ser terrível, não é o que ela está dizendo. Ela está colocando a necessidade delas na frente, e mesmo que elas não acreditem no que ela acredita, sabe, ela não está vendo elas como elas são moabitas, de uma maneira em que elas não fossem objeto do seu amor. Mesmo que elas não acreditassem em Yahvé, Naomi sabia, só Yahvé pode abençoar vocês, e eu amo vocês, mesmo vocês não crendo neles, e eu espero que Ele conduza os passos de vocês, é o que ela diz. E você vê o que está acontecendo. Ruth conviveu o tempo suficiente para conhecer a respeito desse Deus. Ela chama de Yahvé a Deus, e Ruth diz, eu quero o seu Deus. E quando Naomi ama a Ruth, mesmo que ela fosse uma moabita e não acreditasse nas coisas que devia acreditar, quando Ruth experimentou daquela pessoa algo que reflete quem Deus é, quando Naomi sacrificialmente ama alguém que não acredita em Deus e ainda assim está pensando que só Deus pode conduzir aquelas pessoas por um caminho melhor, e Deus foi fazendo um trabalho no coração de Ruth para mostrar que tipo de pessoa, de fato, Ele vai forjando. E Ruth diz, a razão pela qual eu quero acreditar em um Deus que faz alegações exclusivas, que diz que os deuses dos meus pais, dos meus avós, dos bisavós e de toda a minha descendência passada não eram deuses de verdade, que eles estão perdidos, é que Ele forjou coisas que eu nunca vi, como eu vejo agora na vida que eu vivi com vocês. Então você vê, ainda que o Espírito Santo chame as pessoas soberanamente, Ele faz isso através de nós, da nossa pregação, de como nós estamos tocando o nosso mundo. Então Ruth sentiu a diferença infinita entre o Deus verdadeiro e todos os outros deuses, o tipo de pessoa que Ele forja, o tipo de amor que não é exclusivista, esse Deus de graça que pode colocar na genealogia do seu filho sempre mulheres com histórias estranhas. Como eu disse, as mulheres nunca eram colocadas, mas todas elas, não tem uma é moabita, uma era prostituta, uma adulterou com o rei, uma praticou incesto, não é? Porque teve um filho com o seu sogro. E, assim,
ela descobriu algo de 1 Coríntios, que diz que o amor não busca os seus próprios interesses. E se você é uma pessoa em profunda amizade, dependente do que ela acredita, a vida que nós levamos, assim, guiada por esse Deus, é o caminho que Deus usa para mostrar ao mundo, através de nós tocarmos o mundo com uma beleza que Ele tem, e através da verdade que vem junto, né? Através de todas o ensino. Você vê que ela pode chamar Deus de Yahvé. É óbvio que ela conhecia a história da aliança, a história do que aconteceu no Sinai. Deus quer mostrar essa beleza incrível dele em nós. Pedro diz assim, para que quando as pessoas perguntarem a razão da esperança de vocês, as pessoas que convivem com vocês sentem que vocês têm uma esperança incrível, uma esperança sustentadora, uma esperança que faz vocês pessoas que enfrentam as coisas mais duras da vida de uma maneira totalmente diferente. As pessoas vão ficar curiosas. Esses são recursos que não são comuns e não são naturais do homem. E é possível o Espírito Santo levar pessoas a chegarem e perguntarem qual é a razão disso. Eu vejo em você uma esperança que nada destrói. Eu vejo em você uma alegria, como Pedro diz, indizível, cheia de glória. Ele diz, pessoas assim vão atrair as pessoas a no mínimo, a se admirarem. Como essa pessoa pode reagir à vida, como ela reage? E então você vai poder dar razão da sua esperança. A razão, a beleza de Deus. E você simplesmente não diz, olha, a minha visão de Deus é melhor do que a sua. É muito mais do que isso, não é? O que o Evangelho faz em nossas vidas e como nós começamos a tocar o mundo e tocar a vida, nos relacionar com a vida, vai fazendo isso. Então nós falamos para as pessoas a verdade, mas nós não falamos para as pessoas lá fora que elas devem se converter para ser como nós, que somos pessoas superiores moralmente, que somos melhores. Pelo contrário, nós devemos tocar o mundo, deixando evidente de que não há diferença entre nós e eles. A única diferença é Deus. A única diferença é Deus, é o que Ele fez. Porque não há nenhuma diferença nem entre nós e as pessoas que estão andando no mundo hoje, mas entre nós e as pessoas que já estão no inferno. Não há nenhuma diferença, não há nada que nós tenhamos feito que nos dá um destino diferente, não há nenhuma superioridade em nós. Nós estávamos no mesmo buraco. Somos pessoas igualmente nascidas debaixo da ira de Deus e filhos da ira. A única diferença é a bondade, beleza de Deus, e não tem nada em nós que nos faça superior aos outros. É fácil nós acabarmos mostrando às pessoas que de alguma maneira há uma superioridade em nós, porque nós somos filhos de Deus, o que contraria essas verdades profundas. E ninguém pode evitar passar para as pessoas essas realidades quando ela convive com elas. Pedro diz, as pessoas vão ver essa grande esperança em vocês, ou elas não vão ver. Então há sempre uma certa exclusividade. Todo mundo tem crenças sobre Deus, mesmo que a pessoa seja um agnóstico, que acha que você nunca possa ter de fato uma comunhão com Deus. Todo mundo está apostando na sua visão de eternidade. Todo mundo. Todo mundo tem uma visão de Deus, todo mundo está baseando a sua vida em sua eternidade numa visão de Deus. Eu acho que Ele vai salvar todo mundo, ou eu acho que no final acaba todo mundo no céu, ou então eu acho que no final Deus, nós não temos nenhum contato de fato com Ele, mas todo mundo está apostando sua vida em suas crenças a respeito de Deus, forjada no próprio coração escuro dos homens. E você acha que o mundo seria melhor se mais pessoas acreditassem como você? Todo mundo faz isso. Não é eu que faço isso. Todas as pessoas que criticam o Evangelho, elas acham, se todo mundo fosse como eu e acreditasse como eu, o mundo seria melhor. Isso faz parte de nós vivermos centrados em nós mesmos.
Todas as pessoas na Terra estão criticando o que o mundo é hoje, porque todo mundo devia ser como ela é, e se todo mundo fosse como ela é, o mundo seria melhor. Nós sabemos que são só versões da mesma história. Por outro lado, se você é profundamente religioso e ama apenas as pessoas que creem no que você crê e só consegue ser doce com pessoas que acreditam como você acredita e da forma com que você acredita, não tem nada de transformador nisso, não é? Você simplesmente se parece com todo mundo, e nós somos homens que não devemos ser obstáculos para que as pessoas conheçam Deus. O Evangelho é ofensivo aos homens, o Evangelho é um escândalo, nós não devemos ser. Nós devemos ser pessoas que vivem no mundo de tal maneira, com tal paz, com tal alegria, que as pessoas perguntem a razão da nossa esperança. Nós não devemos ser os obstáculos. A cruz é o obstáculo, só o Espírito Santo pode vencer nisso, mas grande parte da ofensa que as pessoas sentem flui de nós. Elas percebem um senso de superioridade, como o mundo tem, como eu disse, o mundo inteiro tem essa ideia de que se todo mundo fosse como ele, o mundo seria melhor. Às vezes nós passamos a ideia que é só isso, que se todo mundo cresce como nós, o mundo seria melhor. Nós não passamos a ideia de que nós somos todos iguais, no mesmo buraco, e precisamos de um Salvador comum. Então Ruth faz esse enorme compromisso de coragem e amor para com Noemi, e Deus, porque ela foi vendo com os anos, ela foi conhecendo esse Deus através desse contato contínuo e familiar aqui, e porque ela fez esse incrível compromisso com Deus. E Noemi, ela acabou de fazer esse sacrifício sacrificial, transformador, porque ela sentiu, talvez nenhum moabita pudesse conhecer o Deus de Israel como Ruth conheceu. Israel não entendeu que eles eram um veículo da verdade sobre Deus às nações. Ele achou que eles eram melhores porque eles eram o povo que Deus escolheu e que os outros eram nada. Eles se sentiam superiores. É isso que o Evangelho mata em nós. Nós, salvos somente pela graça, nunca olhamos para um homem de maneira superior e pensamos nossa moralidade, nosso lugar, o que nós vivemos, olha o que ele vive. Não, nunca. E é isso que Naomi teve contato, diferença da maioria dos moabitas. Eles só podiam ver Israel e o Deus de Israel de uma maneira, aquelas pessoas são superiores, se colocam num patamar elevado, mas a Ruth pôde sentir que ela foi amada ainda como moabita. Ela pôde começar a conhecer um Deus que era diferente dos pressupostos falsos que ela tinha. E Deus aos poucos foi moldando o coração dela. Deus chama as pessoas de maneiras diferentes, e nós precisamos, durante a nossa vida no mundo, deixar as pessoas tocarem, experimentarem aquilo que Deus faz em nossas vidas, e deixar que essas belezas de Cristo toquem o nosso mundo. As pessoas veem nos lugares onde nós vivemos que há uma diferença enorme entre nós e todas as outras pessoas do mundo. Não acreditamos que haja uma superioridade em nós por causa daquilo que nós cremos. Nós acreditamos que nós cremos só porque Deus fez algo soberano sobre as nossas vidas, e que nós mesmos, em nós mesmos, não somos diferentes de ninguém. Portanto, não há nada em nós que faça nós olharmos com superioridade para as outras pessoas. Nós sabemos que não há diferença, e isso deve gerar em nós compromisso. As pessoas devem ver em nós compromissos que estão além de simplesmente as pessoas fazerem parte da minha tribo.
Então você vê esse longo relacionamento entre Noemi e Ruth, foi fazendo Ruth conhecer essa verdade. Outro dia eu estava dizendo que há muitas pessoas que os seus amigos, ele não sabe se os seus amigos rejeitaram o Evangelho, ele nunca pregou o Evangelho para essas pessoas. E o que essas pessoas veem nela? Veem quando falta o dinheiro, ela tem a mesma atitude. Vê quando tem problema, essa pessoa tem a mesma atitude. Vê essa pessoa no trabalho ter os mesmos problemas. Vê aquela pessoa perder o cargo e ter os mesmos dramas. Ela não vê nada. Ela não vê nada da beleza de Deus lá. Ela não pode, como Pedro disse, perguntar qual é a razão da esperança. Então, tempo. E quando as pessoas veem esse compromisso, mas um amor verdadeiro que transborda não só sobre aqueles que já foram chamados por Deus, mas aqueles que não foram, sem nenhum senso de superioridade. São as maneiras com que Deus vai abrindo caminho por esse mundo, pelos lugares onde Ele coloca nós. E há sinais de esperança em todas as vidas, mesmo as mais difíceis e mundanas. Há sinais de esperança porque Deus trabalha sob a superfície. Deus sempre vai fazer coisas através das pessoas que a gente menos espera. Deus às vezes está abençoando a sua vida, mas você não sabe, você não percebe, porque você decidiu como Deus tinha que fazer as coisas e decidiu as pessoas que Deus deveria usar. E essa história é cheia desse sinal. Isso é o que o livro de Ruth ensina para nós. Você nunca deve, nós não perdemos a esperança, não porque entendemos exatamente. Não importa o que está acontecendo na minha vida hoje, nem na sua vida, Deus está fazendo 10.000 coisas para tudo cooperar para o meu bem. Quando eu tenho certeza disso, eu posso realmente viver uma vida grata a Deus, mesmo quando Ele parece estar ausente, mesmo quando Ele parece não estar escutando. Uma das grandes coisas sobre Ruth, coloque ela do lado do livro de Jonas, por exemplo, ou de Gênesis, ou qualquer outro livro, e você verá algo imediatamente, se você souber ler. Não há no livro de Ruth nenhum milagre, não há nenhum milagre, não há nada espantoso acontecendo, não há milagres, não há sonhos, não há visões, não há palavras de Deus falando com Ruth, ou qualquer pessoa que seja, de uma maneira especial. Esse é um livro que olha para as pessoas comuns, e não há nenhuma resposta dramática à oração, não há nenhum evento dramático de qualquer tipo, não tem nada disso no livro de Ruth. O livro de Ruth é Deus operando nas coisas comuns da vida, naquilo que você acha que Deus não está, sabe, naqueles momentos que parece que Deus não está fazendo nada. Deus estava fazendo tudo. Você vê, essa história tem a ver com a cruz, está apontando para a cruz, é tudo sobre a cruz. Daqui vai sair está vindo a linhagem do próprio Filho de Deus. O livro de Ruth está tentando dizer para nós, no mundano e nos tempos difíceis, que Deus está trabalhando. Deus estava trabalhando na vida de Ruth, Noemi, Boaz. Deus estava trazendo o seu filho ao mundo através deles, mas eles não percebiam nada disso, nada dramático acontecendo. As pessoas às vezes querem dizer: olha, eu queria que a minha vida espiritual fosse assim. Elas começam pensando em coisas dramáticas. Mas é assim que Deus trabalha. Deus estava lá ainda. Ele ainda está no trabalho, trabalhando 10.000 maneiras para manifestar a sua glória na eternidade, através da história de Ruth. Mas a vida dele é uma história comum. Você deve aprender a ver os sinais da esperança, de que Deus está sempre trabalhando debaixo, sob a superfície. Nós não precisamos ver ou saber. Nós sabemos que as coisas cooperam para o nosso bem. Quando Naomi volta, ela diz: eu estou vazia, eu estou voltando para Jerusalém sem nada, eu estou voltando para Belém sem nada, eu voltei com uma mão atrás, outra na frente, mas ela estava com Ruth. Deus está dizendo: a bênção que eu tinha para te dar, eu te dei, está contigo o tempo todo. Ela fará você ser parte da linhagem que vai trazer meu filho ao mundo. Ruth é o que eu tinha para te dar, mas você está dizendo que você está sem nada. Você não está sem nada.
Você pensou que a bênção iam ser filhos, ou que a bênção ia ser o seu nome ser perpetuado dessa e daquela forma, mas eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou fazendo o meu trabalho de uma maneira profunda, eterna, mas você não está vendo, mas você não está vazio. Ela acabou de voltar à sua aldeia, Belém, e ela disse: eu voltei vazio, eu voltei sem nada. Alguém pergunta: quem é essa que está com você? Não, é Ruth, minha nora. E o que você quer dizer quando está vazio? É porque você não está vendo Deus fazer coisas que você acha mirabolante, importante, mas como Naomi tem uma agenda para Deus, e Deus não está trabalhando na sua agenda, ela acha que está tudo errado, ela está deixando uma certa amargura entrar. A agenda de Deus não é a nossa agenda, não é a agenda dela. Ela não pode ver, então, os sinais de esperança. A nossa esperança é invencível porque nós não precisamos ver os sinais. Nós sabemos que Deus está trabalhando, nós sabemos. Ela não viu as grandes coisas que Deus estava colocando lá. Alguns de nós hoje, na nossa vida, estão no mesmo lugar. Eu estou vazio, Deus não está fazendo. Absolutamente no mesmo lugar. Você tem uma agenda e você achava que Deus devia fazer do seu jeito. Parece que a vida de Naomi está fora de todas as ideias que ela podia ter. Então você está cego para as coisas incríveis que Deus está fazendo. Deus está dizendo: essa que está com você é a bisavó de Davi. Alguém vai sentar no trono dele que nunca mais deixará de reinar. Um descendente de Ruth vai reinar por toda a eternidade. Eu coloquei ela na sua vida. Você está dizendo que está vazia, é porque você está completamente cega ao que eu estou fazendo. Daqui a milhares de anos as pessoas vão olhar para o que eu estou fazendo agora, mas agora, enquanto eu estou fazendo, você está dizendo que eu não estou fazendo nada, que você está vazia. Se você não realmente confiar em Deus assim, você não vai ter esperança. Um cristão, uma pessoa que se diz sem esperança, ela não consegue ver realmente Deus pelo que Ele é. É por isso que isso finalmente fica incompatível. Ruth acabou por aparecer no campo de Boaz. Aconteceu que ela encontrou o único cara que podia se casar com ela e ser o parente remidor, o único. Não aconteceu nenhum milagre, mas Deus estava agindo. E através disso, Deus vai trazer o Messias no mundo. E se não fosse essa história, você e eu estávamos perdidos. Através daquela vida comum de Ruth, e parecia que não está acontecendo nada, nenhum milagre, nenhuma resposta grande à oração, Deus está salvando todos os eleitos. Veja, a ideia é que Deus ama trabalhar no mundano, no comum. E as nossas vidas são comuns. E nós queremos ela extraordinária, porque você inventou uma agenda e quer dar para Deus. Isso aqui é a sua vida cheia de fogos de artifício. Mas é assim a vida. Deus gosta de trabalhar nos tempos difíceis, onde você não pode ver o que Ele está fazendo. Elas não podiam ver o que Ele estava fazendo. Mas Deus estava mudando a história do mundo através disso. E um escritor, Antônio Lane, que escreveu um artigo de revisão do Senhor dos Anéis, do livro, ele disse que uma das mensagens do Senhor dos Anéis é que o cara quieto e desalinhado na parte de trás do bar que você está, e que você puxou uma conversa, ele faz parte da geração de 51 gerações de um rei que vai mudar o mundo. Mas você não sabe, você está conversando com ele num bar, não é, com o Aragorn da vida, e você acha que ele é um cara comum, e você diz: minha vida é comum, nunca encontrei ninguém especial. Ruth não parecia assim, essa história não parecia assim. Essa é a mensagem do Evangelho, a vinda de Cristo ao mundo. Deus trabalhou em detalhes comuns da vida, e estava sempre fazendo isso. E quantos tronos existem no mundo? Apenas alguns, não é? Homens poderosos. Mas quantos garçons, gerentes existem no mundo? Uma quantidade enorme. É assim que Deus vem, através das manjedoras,
através de Ruth, através das coisas comuns da vida. Não parece que ele está fazendo algo grande, não parece algo espantoso, não parece que está indo na direção que ele disse que iria. E aqui está Naomi dizendo: Deus me abandonou, Deus não está fazendo nada, eu estou amarga e Deus me trouxe de volta vazia. Deus nunca faz isso com aqueles que Ele chamou. E você precisa, nós precisamos encontrar a maneira com que Deus está nos abençoando através das coisas comuns, pessoas comuns. A vida da gente às vezes está cheia de Ruths, cheia de pessoas comuns. Deus diz: eu botei lá, mas você não percebe. Você queria algo extraordinário para que a sua vida fosse. Então, a tua vida para viver aonde ela deve viver, eu te dei Joaquim, José, eu botei essas pessoas perto de você, eu botei você nesse momento do tempo, eu estou dirigindo tudo, mas você não está vendo. Nós precisamos. Naomi disse: meu Deus tem lidado amargamente comigo, meu Deus me deixou, meu Deus me feriu, meu Deus me devastou. E o próximo verso, depois que ela diz isso, qual é o próximo? Ruth diz: o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu Deus é o meu Deus, esse é o Deus que eu quero. Mas ela tinha dito essas coisas: esse é o Deus que eu quero. Qual é o problema com Ruth? Você pensa, por que ela escolheria um Deus que está fazendo isso? A resposta é que ela acaba de ver que esse Deus aponta para um amor sacrificial, um amor para aqueles que não são amáveis, para aqueles que são de fora. Então Ruth está num estágio em que ela pode, agora que ela viu Deus assim, dar esperança a Naomi. Talvez em algum momento no futuro seja o contrário. É por isso que Deus nos coloca próximos. Nós não precisamos de uma vida incrível, acontecimentos incríveis, nós precisamos de uma vida comum como filhos de Deus, que olham para Deus juntos. E ninguém pode manter essa esperança o tempo todo. Nós precisamos uns dos outros, e Deus, como meio de graça, nos dá a sua igreja, nos dá irmãos, são pessoas comuns, elas não vão fazer nada extraordinário, é a maneira com que Deus faz com que nós sejamos mantidos. E às vezes você entra em um estágio em que você não está experimentando o que você devia experimentar, e Deus vai usar pessoas comuns para abrir os seus olhos. Você, Naomi, precisa de Ruth, mas você está pedindo a Deus, sei lá, um sinal no céu, e Deus está agindo, Ele está agindo de maneira comum, não da maneira que você decidiu que Ele devia agir. E você às vezes não vê, porque você está cego, está insensível em como Deus gere a história do mundo para que todas as coisas cooperem para o propósito dele de magnificar o seu Filho. Então não julgue Deus por um senso que não vai além daquilo que você pode ver naturalmente. William Cowper diz assim: não julgue o Senhor pelo seu fraco senso, mas confie nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele esconde um rosto sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desdobrando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas doce será a flor. Vós, santos temerosos, coragem renovada. As nuvens que causam tanto medo são grandes em misericórdias e devem cair como bênçãos em suas cabeças. É isso que nos coloca em contato com Deus. E em segundo lugar, nós aprendemos que há esperança em todas as vidas, não importa o quão mundana ou difícil seja a situação. Não mundana no sentido de ser comum. Não há nada de extraordinário em Ruth, não há nada, mas Deus está fazendo algo grande. Ele está operando sobre o comum, sobre aquilo que nós não esperávamos. Então não há nenhuma razão de nós não termos esperança. E para terminar, o Evangelho destrói toda a sensação de superioridade, o conhecimento que ela tinha de Deus, não fazia ela nada melhor do que Ruth, os moabitas. Deus é a diferença. E ela tentou mandar Ruth de volta à família, volte para a sua família, para as pessoas
com quem você compartilha o seu sangue. Ela disse: eu não quero. Eu quero um relacionamento com alguém que tenha o mesmo relacionamento que eu tenho com Deus. Eu sou muito mais próximo de quem conhece o Deus que eu agora amo do que quem simplesmente tem o meu próprio sangue. Ruth e Noemi, com base na graça de Deus, criaram uma família não tradicional, 2 mulheres, não é? Uma cuidando da outra, a sogra e a nora, e a nora sendo a provedora do pão, e essa família que realmente salva a pele, a princípio, de Naomi, e depois um casamento interracial, que não era o que aquela cultura achava adequado, e você vê Deus vai trabalhando de maneira sempre fora dos padrões que o mundo e a cultura diz. E 2000 e poucos anos depois, o propósito de Deus se manifesta grandiosamente, agora 2000 anos depois em nossas vidas. Isso prova que Deus nunca falha, trabalhando assim, no comum. E as pessoas disseram para dar meio que Ruth é melhor para você do que 7 filhos. Filhos 7 é perfeito. Ainda que você tivesse todos os filhos do mundo para garantir a sua velhice, cuidar de você, o que Deus colocou para você, parece que é muito menos que isso. É uma Ruth, mas ela é melhor para você do que 7 filhos, do que todos os filhos. Qual então é a moral disso? Os padrões do mundo nunca são os padrões pelos quais Deus age. Se você espera que Deus haja pelos padrões que você acha melhor ele agir na nossa cultura, na nossa geração, você está cego para o que Deus está fazendo, e você tem a sensação, eu vejo muitas pessoas meio desesperadas com o que a nossa cultura nossa geração, como se tivesse alguma coisa fora do controle de Deus. As pessoas dizem: nosso mundo é o pior de todos. É como se Deus agora tivesse se deparado com uma geração que Ele não possa com ela. O plano de Deus está se desenvolvendo perfeitamente em nossa época. E se você é salvo pela pura graça e pelo Evangelho, e não através do que você faz, do que você fez, e você começa a enxergar que não há nenhuma impossibilidade da nossa cultura para o que Deus quer fazer, já que todos nós somos iguais. Nós queremos que Deus, através do comum, como Ele agiu aqui, Ele age através das nossas vidas. Mas a moral não é nós sermos como Ruth ou Boaz, é porque isso aponta para algo muito maior, como a história toda dela aponta. Ruth deixou a sua casa, a casa do pai dela, a casa dos seus pais, e ficou com Naomi, até que ela traz a redenção, mas ela foi uma peregrina, longe, se tornou uma serva sofredora, se tornou alguém rejeitada, desprezada aonde ela estava vivendo. Ela te lembra alguém? Ela não aponta para Jesus não só na sua descendência, mas como Deus desenhou as linhas da sua vida. Nós não estamos aqui porque a história dela é uma história incrível, não é? Há um amor sacrificial, há um abandono daquilo que era a sua casa, há uma vida como peregrina, há o sofrimento, mas isso tudo aponta para aquilo que Mateus queria contar. E por isso ele começa contando e apontando para nós a história da genealogia de Cristo. Jesus vindo, passando um tempo conosco, sendo nosso parente remidor. A encarnação mostra a amizade de Deus. A encarnação mostra todas as coisas que essa história aponta para nós. Nós não queremos ser como Ruth, não é? Nós queremos olhar para quem Ruth aponta. Como toda a história do mundo está ligado a essa história. E se nós conhecermos o poder desse Redentor que deixou a sua casa, foi
para um mundo onde ele foi um servo sofredor, nos redimiu. Nós vamos ter uma vida que, quando estiver mergulhada no comum, onde Deus não parece estar fazendo nada, nós vamos ver a beleza de como Ele está tecendo a história que magnifica o Seu Filho, a Sua glória. Nós, em Cristo, com uma vida comum, com uma esperança tão incrível, que pode mostrar às pessoas a essência da graça de Deus, e o que Ele quer mostrar ao mundo é esta graça, e o que Ele quer que seja cantado na eternidade é a glória desta graça. Cada página da Bíblia está impregnada do Evangelho. Mateus quer que você compreenda, antes de chegar a Jesus, quem Ele é, o que Ele está fazendo, como Ele vai operar no comum, como o impacto que Ele traz parece às vezes ser tão insignificante inicialmente, mas como aquilo muda toda a história. Todos nós fazemos parte dessa história, e nós nunca vamos ser as pessoas que realmente devemos ser, olhando para vultos passados. Nós só olhamos para eles, para que a gente tenha uma compreensão melhor de Cristo, do Calvário, do que Deus fez, como Ele chegou até nós assim, e um Salvador que desistiu de tudo, deixou o lar do seu pai, deixou o familiar, deixou o lugar onde ele tinha status, e tomou um lugar sem status, tomou o lugar daqueles que são peregrinos, estrangeiros, foi desprezado, rejeitado. Ruth correu o risco de ser morta para que a sua sogra fosse redimida, mas as coisas que Deus deixou para nos redimir são infinitamente maiores, e agora nós estamos em Seu Filho para sempre, e através de milhares de histórias comuns, Deus chegou até agora, e através de mais várias histórias comuns, Deus vai chegar no fim. Eu não tenho nenhuma razão para não estar animado, cheio de esperança, alegria, porque eu sei que Deus está fazendo hoje coisas grandiosas. Você pode fazer, eu não acho que Deus está fazendo coisas grandiosas, o momento da igreja é horrível, isso é horrível. Você diria o mesmo na época de Ruth. Deus não parece estar fazendo nada aqui, está horrível isso aqui. O que Deus está fazendo? Que coisa grande Deus está fazendo aqui? Não está fazendo nada, olha, não tem nada, olha para Israel, olha, Deus está fazendo nada. Deus estava fazendo. Deus diria para nós, olhe para Ruth, olhe, vocês estão vendo a minha sabedoria em andamento, vocês estão vendo a beleza do meu filho. Se vocês tiverem olhos para ver, vocês vão ser pessoas que vão fazer as outras pessoas perguntarem a razão da esperança infinita que está no coração de vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós conhecemos tão pouco de como Tu trabalha e tece a história, e como Tu faz 10.000 coisas a cada dia que cooperam para o nosso bem. Nos dá, Senhor Pai, olhos para percebermos, Senhor Pai, que Tu jamais, como Paulo diz, nos dando o Seu Filho, não nos daria com Ele todas as coisas, de tal maneira que haja uma esperança invencível em nós, uma alegria invencível, que nós possamos, Senhor Pai, alegremente ir em direção à Sua vontade, quando tudo parece tão comum à nossa volta, e nada extraordinário parece estar acontecendo. Essa é a história, Senhor Pai. Quando uma criança nasceu numa manjedoura, nada extraordinário parecia estar acontecendo. Quando um carpinteiro de Nazaré morreu preso numa cruz, nada de extraordinário parecia estar acontecendo. Pelo contrário, parecia tudo tão escuro, tão fora de qualquer coisa que pareça vitória, triunfo. Que nós possamos jogar nesta noite nossa agenda fora. Quem poderia engendrar a história de Ruth, uma moabita, descendente de um povo, Deus, que surgiu da infidelidade das filhas de Ló embebedando o seu pai? Como, Senhor Pai, todas essas coisas que parecem, Senhor Pai, ser um impedimento para que Tu cumpra a Tua vontade, só está, Senhor Pai, Deus, dentro daquilo que Tu está tecendo, como através, Senhor Pai, daquele ato hediondo com Ló,
Ruth veio a existir. Como através, Senhor Pai, dessa moabita, o teu filho veio ao mundo. Nós aqui nesta noite estamos salvos. Participamos, Senhor Pai, dessa esperança de glória, e nos gloriamos, Senhor Pai, nela, e vivemos para ela. Nós não queremos coisas grandes, Senhor Pai. Tu falaste para o servo de Jeremias: tu almejas coisas grandes, não as almejes. Antes almeje me conhecer. Que todos aqui possam, Senhor Pai, ter esse desejo, conhecer a Ti no dia a dia, na vida comum. A vida não é sobre nós. E Tu está, Senhor Pai, tecendo uma história muito maior, que diz respeito ao Teu Filho, ainda quando Tu está, ó Deus, lidando com uma mulher comum, Senhor Pai, de Moabe, que ficou viúva. Tu está tecendo, Senhor Pai, essa grande história para glorificar o Seu Filho, através de pessoas comuns como nós, que somos dignos apenas do Teu desprazer. Somos todos moabitas, somos todos pessoas que serviram, Senhor Pai, a vida inteira a deuses estranhos, até Tu nos chamar, e a mudança dos nossos corações serem tão grande, que nós dizemos: esse é o meu Deus, eu vou viver a vida que o honre dessa maneira comum, e eu sei que isso faz parte dessa grande história que Ele está escrevendo para manifestar nos séculos vindouros a Sua glória. Que nós possamos ver, Senhor Pai, ó Deus, o Teu Filho e a beleza dele em cada parte que Tu quis espantar, Senhor Pai, colocar diante de nós na Tua palavra, Cristo, o Evangelho, a beleza dele, nesse livro tão distante de nós no tempo, nessa história, mas impregnada de Cristo, do Calvário, da redenção, da Sua soberania, da Sua salvação, Senhor Pai, sem depender de quem aquela pessoa é, Senhor Pai, ou debaixo das mesmas escravidões e paixões que o pecado trouxe a todos nós. Nada pode te impedir. O Teu plano é invencível, mas o Teu plano, Senhor Pai, vai ser desenvolvido no comum em nossas vidas. Que nós possamos olhar, Senhor Pai, para nossas vidas comuns e nos enchermos de alegria, porque ela está cheia de Cristo. Essa história está cheia de Cristo, mas não parecia. A história de Ruth está cheia de Cristo, mas não parecia. Dizia respeito a Cristo, mas não parecia. Logo, Senhor Pai, um descendente tão próximo a ela seria o rei Davi, mas isso não parecia. Que nós possamos, Senhor Pai, então estar tão encantados pelo que Tu é, pela Tua mente, pela Tua sabedoria, pelo Teu amor centrado em Seu Filho, que nossas vidas comuns possam tocar as pessoas à nossa volta. Se não podemos fazer com que elas, ó Deus, abracem a verdade, que elas possam tocar, ó Deus, naquilo que a verdade pode fazer em nós elas possam ver uma alegria, Senhor Pai, indizível e cheia de glória. Em nós elas possam ver uma esperança, Senhor Pai, que não pode ser vencida, até que o Teu Espírito possa movê-las, Senhor Pai. Senhor Pai, querer saber que esperança é essa que nós temos, qual é o combustível da alegria, da paz, do descanso em nossas vidas. E nós só teremos, Senhor Pai, ó Deus, e só podemos falar sobre tudo que o Teu Filho é, tudo que Ele comprou para nós, toda a redenção que temos em Seu sangue. Que nós possamos ser ousados no nosso mundo, não por querer o extraordinário, mas sermos pessoas comuns, mas que Tu está usando para, ó Deus, manifestar a beleza do Seu Filho, a história da glorificação e da manifestação da Sua beleza nele. Que nessa noite nós possamos, Senhor Pai, nunca mais olhar para nossas vidas de uma maneira diferente, igual, porque vemos, Senhor Pai, que Tu trabalha no comum, naquilo que não parece ser a Tua obra, para fazer as coisas maiores que esse mundo já viu. Que nós possamos descansar na nossa cultura e geração, porque nada, Senhor Pai, em nossa cultura e geração está fora do Seu controle. Tu está fazendo coisas grandiosas hoje que nós não percebemos, mas nós descansamos, porque nós vimos Tu fazer isso geração após geração, e nada pôde impedir, ó Deus, que o Teu plano eterno chegasse a nós, e chegasse a todos os eleitos até o fim, para que a Tua glória se manifeste infinitamente. Obrigado por esta noite.
Obrigado pela tua palavra, obrigado pela igreja. Todos nós, Senhor Pai, somos fruto daquilo que tu vem fazendo, Senhor Deus, desde a eternidade, e nós atribuímos tudo a ti, porque tudo é obra tua mesmo, porque tirando, Senhor Pai, o que tu faz em nós, não há nenhuma diferença entre nós e um homem no inferno hoje. Por isso toda a glória flui para o seu Filho e flui dele para nós contemplarmos a tua beleza e tudo que tu és para nós agora, o nosso tesouro final, o amado dos nossos corações. Nós te agradecemos